A nossa aula de hoje é uma continuidade das aulas anteriores, então nós vamos dar sequência no estudo da reta, porém hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre duas retas. Então nós temos três casos possíveis. O primeiro é o de retas paralelas distintas. Então observe o seguinte desenho. Então, dado um plano cartesiano, nós já vimos que uma reta R concorrente ao eixo x, tem uma inclinação alfa, e essa reta sempre corta o eixo y em um ponto, que aqui eu estou chamando de ponto P da reta R, de coordenadas 0 e Q da reta R. Para que uma reta seja paralela, distinta a essa reta R, eu tenho a seguinte condição. Para que uma reta S seja paralela, veja que a inclinação deve ser a mesma. Então, a inclinação dela com o eixo também deve ser alfa. E o ponto aqui onde ela vai cortar o eixo Y tem que ser diferente desse ponto P da reta R. Então, o ponto P da reta S tem que ser diferente do ponto Q da reta R. Então, isso daqui nós podemos ilustrar da seguinte maneira. Duas retas são paralelas distintas quando ocorrer o seguinte. Quando o coeficiente angular for o mesmo, então se a inclinação entre elas é a mesma, o coeficiente angular é o mesmo, e o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta corta o eixo y, for diferente. Então, retas paralelas distintas vão seguir esse critério aqui. Mesmo coeficiente angular e coeficiente linear diferente. O segundo caso é a de retas paralelas coincidentes. Esse é até um caso mais fácil do que o outro. Dado de novo um plano cartesiano e uma reta R, ela tem uma inclinação. Uma outra reta S, para ser coincidente, na verdade, ela vai ter que passar por cima dessa mesma reta R. Ou seja, ela vai ter a mesma inclinação e o mesmo ponto cortando aqui o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, duas retas serão paralelas coincidentes se o coeficiente angular das duas for o mesmo e se o coeficiente linear das duas também for o mesmo, ou seja, se eu tiver exatamente a mesma equação. E o terceiro e último caso, retas concorrentes. Então, dado um plano cartesiano e uma reta R, novamente, essa reta tem uma inclinação aqui, que eu estou chamando de alfa da reta R, uma inclinação aqui da reta R. Uma outra reta concorrente a essa, ela tem que ter uma inclinação diferente dessa. Então, por exemplo, uma reta nesse outro sentido. Olha só, uma reta crescente e uma reta decrescente. Então, nós temos aqui que esse seria a inclinação da minha reta S. Sempre que eu tiver duas retas concorrentes, elas vão ter um ponto de encontro, um ponto de intersecção. Para que duas retas sejam concorrentes, basta que aconteça essa situação. O coeficiente angular de cada uma delas seja diferente um do outro. Se a inclinação é diferente, o coeficiente angular também vai ser diferente. É muito comum nesse tipo de situação, para a gente encontrar esse ponto de intersecção, nós vamos ter que resolver um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Nós vamos ver isso nos exemplos. Então, nós vamos aqui trabalhar com algumas situações envolvendo essa teoria. Primeira, determine uma equação geral da reta S paralela a R da figura abaixo. Então, veja. Então, eu tenho aqui a minha reta R e aqui a minha reta S. Perceba, as informações que eu tenho são que a inclinação da reta R é de 45 graus e que a reta S passa pelo ponto 5 e 2. Então, para que duas retas sejam paralelas, a inclinação é a mesma. Então, se aqui a inclinação é 45, a inclinação da reta S também é 45. Então, o coeficiente angular da minha reta S, que é o que eu vou determinar a equação, tangente de 45, que é 1. Como eu sei que a minha reta S passa pelo ponto 5 e 2, e agora conhecendo o coeficiente angular 1, o que eu vou fazer? Usar de novo a nossa fórmula que nós já vimos nas aulas anteriores.
y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. No lugar do m, eu vou trocar por 1. No lugar do y0 e do x0, eu vou colocar esse ponto aqui. Então, no lugar do y0, eu vou colocar 2. No lugar do x0, eu vou colocar 5. Então, y menos 2 é igual a 1 que multiplica x menos 5. Fazendo a distributiva, y menos 2 igual a x menos 5. Como eu quero equação geral é aquela que nós deixamos tudo, letra e número, antes do igual. E deixo, né, igual a zero. Então, esse x que está mais passa menos, esse 5 que está menos passa mais. Então, eu vou ter que y menos x menos 2 mais 5 igual a zero. Isso é a mesma coisa que y menos x mais 3 igual a zero. Se você deixar desse jeito, aqui nós já temos uma equação geral, porém é mais comum a gente ver a resposta na ordem x, y e número, e o x positivo. Então, para que o x fique positivo, eu tenho que multiplicar tudo aqui por menos 1. Então, vai ficar x menos y menos 3 igual a zero. Essa é a equação geral dessa reta S. Uma equação geral, né? Próximo exemplo. Dada a equação de reta, então a minha reta R tem essa equação. Determine uma equação da reta paralela a R, então uma reta paralela a essa, que passa por esse ponto aqui. Então vejam, essa ideia é praticamente igual à anterior. Porém, na outra, nós tínhamos o desenho no plano cartesiano. Aqui eu não tenho. Então, eu sei que a minha reta que eu quero encontrar a equação, ela passa por esse ponto, mas eu preciso do coeficiente angular. Para ela ser paralela a essa, elas teriam o mesmo coeficiente angular. Então, o que nós fazemos nesse caso? Primeiramente, nós vamos escrever a equação da reta R na forma reduzida, ou seja, isolando o y. Então, menos y é igual a menos 3x menos 1. Multiplicando por menos 1, y igual a 3x mais 1. Então, vejam, equação geral da reta R, equação reduzida da reta R. Por que eu escrevi na forma de equação reduzida? Porque olhando agora na forma de equação reduzida, eu sei que o coeficiente angular da minha reta R é 3. Se eu quero uma reta paralela à reta R, essa outra reta também tem que ter coeficiente angular 3. E como ela passa pelo ponto 1 e menos 2, o que eu vou fazer? Usar a minha equação de novo. Então, os coeficientes angulares são iguais, vou usar de novo a minha equação da reta. No lugar desse y0 eu vou trocar por menos 2, no lugar do x0 vou trocar por 1. E no lugar do meu m, vou trocar por 3. Então, fazendo a substituição, y menos menos 2 igual a 3, que multiplica x menos 1. Aqui vai ficar y mais 2 igual a 3x menos 3. Como eu quero uma equação, ele não está pedindo nem geral nem reduzida, eu vou escrever na forma de equação geral. Então, esse 3x que está mais vai passar menos, esse 3 que está menos vai passar mais. Isso daqui vai ficar y menos 3x mais 5 igual a zero. Aqui já tem uma equação da reta. Para escrever no padrão, né, vou multiplicar por menos 1 e vou começar escrevendo x. Então, vai multiplicando por menos 1 e reorganizando. 3x menos y menos 5 igual a zero. Essa é uma equação geral da reta que é paralela a essa e que passa por esse ponto aqui. Se pedisse uma equação reduzida, né, você ia isolar o y e escrever a equação com o y isolado. No nosso próximo exemplo, determine os valores de P e Q, sabendo que as retas R, que tem essa equação, e S, que tem essa equação aqui, 6x mais PY menos Q igual a zero, são paralelas coincidentes. Então, eu sei que essas duas retas são paralelas coincidentes. Então, de acordo com a nossa definição, duas retas são paralelas coincidentes quando o coeficiente angular e o coeficiente linear são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as duas equações na forma reduzida. Na verdade, a reta R já está na forma reduzida. Então, eu vou escrever a equação da reta S na forma reduzida, isolando o y. Então,
Então, eu vou deixar o PY igual a menos 6x mais Q. Como para escrever na forma reduzida aqui tem que ficar só o y, esse p que está multiplicando eu vou passar ele dividindo. Só que ele tem que passar dividindo os dois. Então ele vai passar dividindo os menos 6 e o q. Vejam, para que as duas retas sejam paralelas coincidentes, esse coeficiente angular aqui, que é o m da reta S, tem que ser igual ao m da reta R. Então, eu vou ter que menos 6 sobre P tem que ser igual a 2/3. Vou resolver essa proporção. 2P igual a menos 18, ou seja, P igual a menos 9. Então, eu já achei o valor do P. Falta achar o valor do Q. Vou fazer a mesma coisa. O coeficiente linear dessa reta aqui tem que ser igual ao coeficiente linear dessa. Ou seja, Q sobre P tem que ser igual a menos 1. Como eu já sei que o P vale menos 9, trocando aqui por menos 9, fica Q dividido por menos 9 igual a menos 1. Passo o menos 9 multiplicando, menos 1 vezes menos 9, o meu Q tem que ser 9. Portanto, esses são os valores de P e Q para que essas duas retas sejam coincidentes, ou seja, representem a mesma reta no plano cartesiano. E o último exemplo, determine as coordenadas do ponto de intersecção entre as retas R e S. Então vejam, uma reta está na forma de equação reduzida e a outra na forma de equação geral. Como eu havia comentado antes, a gente vai ter que resolver um sisteminha. A maneira que eu acho mais fácil é você pegar a equação da reta R e escrever na forma de equação geral e deixar desse jeito aqui. Para isso, o x que está mais passa menos, o 1 que está mais passa menos. Então, essa equação aqui fica desse jeito. Ou seja, para determinar o ponto, devemos resolver esse sistema aqui. Os mesmos valores para x e y têm que satisfazer essa equação e essa equação aqui. Nesse caso, ó, vejam, como aqui tem menos x e mais x, eu já posso usar o método da adição. Então, somando termo a termo, menos x mais x dá 0, y mais 2y, 3y, menos 1 com menos 5, menos 6, igual a 0. O 6 que está menos passa mais, o 3 que está multiplicando passa dividindo, portanto, y igual a 2. Achei o valor do y, escolho uma equação, eu vou escolher a primeira aqui porque eu acho mais fácil, e vou trocar esse y por 2. Então, vai ficar menos x mais 2 menos 1 igual a 0. Mais 2 menos 1 dá 1 positivo, passa para o outro lado, menos x igual a menos 1. Multiplica por menos 1, x igual a 1. Portanto, o ponto de intersecção tem coordenadas 1 e 2. 1 para x e 2 para y. Essa daqui é uma maneira de resolver. Você poderia, já que eu tenho aqui y igual a x mais 1, você poderia substituir nessa equação aqui, no lugar do y, você poderia trocar por x mais 1. Aí faria a distributiva, iria achar o valor do x, achando o valor do x, iria voltar, trocar aqui e achar o valor do y. Mas de qualquer jeito você ia obter esse resultado aqui. X igual a 1, y igual a 2. Então essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.